todos dar a volta na vitória. Eu, particularmente, eu gosto de pregar objetivamente, ou seja, trazer o recado daquilo que Deus deu ao meu coração, ao seu. A Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma sem que Ele primeiro traga a sua palavra aos teus servos. Ora, se Deus me trouxe como servo de Deus aqui nesse estado, então a palavra que Ele me deu vai falar ao teu coração. E que palavra é esta, pastor? Está lá, a base da mensagem está em 1 Tessalonicenses 5:24. Durante todo o mês de fevereiro você vai me ouvir falar sobre 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 24. Em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo é o 5, versículo é o 24. Em nome de Jesus. Estamos no mês da santificação. Domingo passado, que não pude estar com vocês, vocês tiveram a primeira Santa Ceia. Hoje, daqui a pouquinho, teremos a segunda Santa Ceia. Domingo que vem, teremos a terceira Santa Ceia. E no final do mês, como é o mês da santificação, vou convidar você a andar na santidade e pedir a Deus que Deus lhe guarde e lhe proteja nesse ano de 2018. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 24. Primeira carta aos Tessalonicenses, 5, 24. A Bíblia diz da seguinte maneira, é a base que você vai me ouvir falar disso todos os cultos que você me acompanhar esse mês. Se você vier na quarta-feira, você vai me ouvir falar sobre 1 Tessalonicenses. Na sexta, a mesma coisa. Domingo que vem, o mês inteiro, você vai me ouvir falar sobre 1 Tessalonicenses 5:24. Diz o seguinte, irmãos, capítulo 5, versos 24. Podemos ler, gente? Diz assim, olha, aqueles que não acharam ainda, você vai acompanhando. Diz, fiel é o que vos chama. E o que ele fará, pessoal? O qual também o fará. Deus está dizendo duas coisas aqui que é a base do nosso mês. Primeiro, que o nosso Deus, ele é fiel e ele te chama para ele. Deus não te chamou para ser outra coisa. Antes de tudo, Deus lhe chama para ser dele. Antes de você ser qualquer coisa na vida, uma pessoa de sucesso, um empresário bem-sucedido, um comerciante bem-sucedido, um advogado, um juiz, um médico, uma dona de casa, uma faxineira, não importa. Antes de tudo, Deus lhe chama para ser dele. Antes de Deus me chamar para ser pregador do Evangelho, Deus me chamou para ser de Deus. Antes de Deus chamar você para fazer qualquer obra, Ele chama você para ser dele. E se você for de Deus, essa é a base da nossa inspiração para o mês, Ele garante que o próprio Deus é quem fará todas as coisas na sua vida. Às vezes, nós temos aquela ideia, o que é que eu tenho que fazer para Deus me abençoar? É simples, seja de Deus. O que é que eu tenho que fazer para Deus salvar minha família? É simples, seja de Deus. O que é que eu tenho que fazer para ser bem-sucedido na vida? É simples, seja de Deus. Pastor, eu tenho um sonho, e o que é que eu faço para realizar os meus sonhos? É simples, já aprenderam o que é? Seja de Deus. Se você for de Deus, Ele está dizendo que o próprio Deus é quem vai se encarregar de fazer todas as coisas que você precisa. Essa é a base da mensagem. Agora, entenda, se Deus ele faz todas as coisas, o segredo é ser de Deus, por que tem pessoas dentro da igreja, e às vezes frequentando, participando da fé, das campanhas, das vigílias, de tudo que acontece, e às vezes a pessoa não vive aquilo que Deus planejou para ela? Olha o que diz a Bíblia em Juízes, capítulo 1, versículo 1. Juízes é bem fácil, viu, gente? É o 7º livro da Bíblia. Capítulo 1, versos 1. Livro de Juízes, capítulo 1, versos também 1. O que nós vamos aprender esse mês? De que, primeiro, Deus te chamou para ser dele. E se você for de Deus, tudo que você quer, Deus vai fazer acontecer na sua vida.
Segunda coisa que nós vamos aprender esse mês, que se você for de Deus, você não tem que fazer por merecer. Deus é quem faz. Nós não somos abençoados porque merecemos. Não somos ou não seremos abençoados porque temos alguma coisa, por nossos méritos. Somos, seremos abençoados por causa do Senhor, por causa dele. É ele quem faz. E diz aqui, olha, em Juízes capítulo 1, versículo também 1, até o versículo 7. Diz assim, Juízes capítulo 1, versículos 1 em diante. Vamos ler juntos, pessoal? Diz, e sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo, quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Vamos repetir? E sucedeu depois da morte de Josué. Olha aqui para o pastor. A maioria das pessoas tem dificuldade de lidar com as perdas. Tem pessoas que quando perde alguém, perde alguma coisa, perde algo que considera ser de valor. As pessoas quando perdem algo de valor, elas tendem a ficar se lamentando. Por que eu perdi? Por que deu errado? Por que isso aconteceu? Por que Deus não me deu? Por que não deu certo? Isso, com todo respeito, é uma perda de tempo. Porque há uma expressão popular que diz que nós não devemos chorar pelo leite derramado. Vocês conhecem essa expressão, gente? E tem gente que já perdeu ou deu errado algo e ele fica até hoje remoendo. Por que deu errado? Por que eu perdi? Por que eu não consegui? Por que eu não venci? Por que eu não cheguei lá? Por quê? Porque isso faz com que você perca tempo. O apóstolo Paulo dizia em Filipenses 3,13, esquecendo-me, vou repetir, esquecendo-me, tem que esquecer, das coisas que para trás ficam, há traduções que dirão ficaram, esquecendo-me das coisas que ficam ou ficaram para trás e avançando para aquelas que estão à minha frente. Existem pessoas que têm dificuldade de desapegar. São pessoas tão apegadas àquilo que têm que não conseguem entender que Deus tem algo novo para você. Você não consegue entender que Deus tem algo melhor para a sua vida. Então, morre Josué. O povo entra agora num luto interminável. Parecia que aquele luto nunca chegava ao fim. E Deus então chega para eles e mostra para aquele povo que o momento agora não era mais de chorar. O momento agora era de arregaçar as mangas e ir para cima, de enfrentar, de reagir. Se você está aqui agora e algum dia perdeu alguém, peça para Deus, Jesus, me ajude a me levantar. Porque ficar caído, ficar prostrado não vai ajudar a resolver a situação. Você ficar chorando, você ficar murmurando, você ficar chateado, não vai trazer de volta aquilo que você perdeu. Então Josué morre e o povo reage. Tomara que você reaja. Perdeu o emprego? Levante a cabeça. Se uma porta se fechou aqui, outras maiores Deus tem para você. Você perdeu uma causa, um processo, uma ação, coisa semelhante? Não abaixa a cabeça não. A Bíblia diz, o cair pode ser do homem. A Bíblia explica dessa forma. Você pode cair um monte de vezes, mas Deus vai te levantar todas as vezes. O cair é do homem, mas o levantar vai ser de Deus. Então o que você tem que fazer? Perdeu alguém? Perdeu alguma coisa que você considerava de valor? Primeira lição de hoje, reaja. Não fique caído, não fique prostrado, porque se você ficar prostrado, nada vai mudar na sua vida. Você tem que reagir. Segunda coisa que nós aprendemos aqui hoje. Depois que o Josué morre, o povo agora, passado o luto, passado o período de chorar, de se lamentar, o povo agora perguntou, Senhor, quem vai para a peleja? Eles agora não disseram, nós devemos lutar? Nós devemos agora desistir da vida? Não, eles tomaram a seguinte decisão, quem vai primeiro? Eles entenderam, lutar temos que lutar. Fazer alguma coisa nós temos que fazer, então vamos fazer. Amigos, há pessoas que hoje precisam se atentar para isso. Quem sabe este tem sido o motivo de tantas coisas na sua vida que você ainda não obteve, que você ainda não conseguiu. Mas com a graça de Deus, você há de conseguir em nome de Jesus.
1 Tessalonicenses, não precisa abrir, nós começamos lá, 5:24. Aquele que vos chamou, ele mesmo é quem fará todas as coisas. Reaja, Deus vai fazer tudo o que você precisa se você for dele. Versículo 2, mais lições para nós. Versos 2, e disse o Senhor, o que o Senhor disse? Judá fará o quê? Troque essa palavra subirá por reagir. Judá vai reagir, Judá vai tomar uma decisão, Judá vai tomar uma atitude, Judá é quem vai subir. O que mais que fala aqui? Então disse o Senhor, Judá subirá, eis que, lê comigo aí agora, eis que vos dei essa terra na sua mão. Então preste atenção. Eles perguntaram, quem vai para a peleja? Deus então responde, Judá vai. Judá tinha que lutar, Judá tinha que reagir. Agora, quem daria a vitória, pessoal? Era a força de Judá? Os braços de Judá? Não, era Deus. Entenda que a reação ou a ação, a atitude, ela é nossa, mas o milagre é obra de Deus. Marque essa página aqui que eu vou voltar em Juízes. Vai lá para o livro de Mateus capítulo 7, versículo 7. Mateus 7, 7. Marque aí Juízes que eu volto já já. Mateus capítulo 7, versículo também 7. É o primeiro livro do Novo Testamento, pessoal, bem fácil de achar. Mateus 7, 7. Preste atenção nesse detalhe aqui, que isso vai fazer toda a diferença. Em nome de Jesus. Mateus capítulo 7, versículo também 7. Diz o seguinte, Mateus 7, 7. Esse todo mundo conhece, você pode ler, até sem abrir a Bíblia você sabe, mas bora ler. Diz assim, Mateus 7, 7. Vamos ler juntos? Pedi, buscai, batei. Vamos repetir? Tem gente que está abrindo ainda, eu aguardo. Capítulo 7, versículo 7. Talvez você veja em jejum e ainda não está assim com aquela força para falar, mas vamos falar junto. Diz assim, Mateus 7, 7. Posso ler de novo? De novo, vamos lá. Pedi, está melhorando. Buscai, o que mais? Batei. Agora, sem olhar na Bíblia, você já decorou, não já? Vamos lá de novo. Pedi, buscai, batei. Então Deus está falando três coisas. Preste atenção aqui agora, olha para o pastor. Pedir. Quem tem que pedir? Quem? Muito bem, vamos lá. Quem tem que pedir? Só está faltando. Eu acho que só esse lado está falando, pessoal. Esse lado aqui eu acho que estão em jejum. Vamos lá. Pedir. Quem tem que pedir? Glória a Deus. Buscai, quem tem que buscar? Também é nós. Batei, quem tem que bater? Também somos nós. Ora, então Deus está dizendo que quem tem que pedir? Quem tem que buscar? Quem tem que bater? E quem vai fazer? É Deus. Está dando para entender, pessoal? Então, quando Deus diz ao Judá, Judá vai para a peleja, Judá é quem tinha que pedir, buscar e bater. Traduzindo para nós. Você é quem tem que plantar para Deus te fazer colher. Lutar para Deus te dar vitória. Você que tem que bater para a porta se abrir. Ou seja, se você não fizer a sua parte, Deus não fará dele. A vitória não vem para quem cruza os braços. O salmista dizia, socorri aquele que é esforçado. Deus não ajuda preguiçosos. Deus não ajuda aquele que cruza os braços e fica lá, seja o que Deus quiser. Não, eu tenho que plantar. Eu tenho que fazer a minha parte. Se eu não bater, a porta não se abre. Se eu não pedir, eu não recebo. Se eu não plantar, eu não vou colher. Se eu não lutar, eu não vou vencer. Então nós primeiro fazemos a nossa parte para Deus fazer a dele. Ao Judá foi dito, Judá subirá para a peleja. Ele subiu. Mas quando ele subiu para a peleja, Deus concluiu dizendo, mas Deus é quem dará a vitória. Então você entende que quem pede somos nós, quem busca somos nós, quem bate
Somos nós, sem mudar a Bíblia. Quem luta? Somos nós. Quem planta? Quem ora? Quem faz? A primeira parte é nossa. Deus fará a parte dele. Mas se você não fizer a sua, não adianta esperar a parte de Deus, porque você não fez a sua. Então, primeiro lute, Deus te dá vitória. Primeiro plante, Deus fará colher. Primeiro bata, a porta vai se abrir. Faça a tua parte e Deus vai fazer a parte dele. Amém? Volta a Juízes capítulo 1. Está dando para entender, pessoal? Versículo 2. Diz o seguinte, capítulo 1, eu parei no versos 2. Juízes 1, 2. Então nós já vimos 2 versículos aqui do 7. Versículo 3 agora. Juízes capítulo 1, versos 3. Fala assim: então disse Judá a Simeão, seu irmão. Capítulo 1, versos 3. Disse o que Judá, seu irmão? Sobe comigo. Sobe comigo. Vamos nos unir. Vamos subir juntos. Vamos andar de comum acordo. Sobe comigo a herdade que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Terceiro versículo aqui para nós. Nós precisamos aprender que Deus não abençoa reino dividido. O próprio Jesus chega a dizer que o inferno é unido, pessoal. Jesus disse, quando ele foi criticado porque ele expulsava demônios, e Jesus expulsava demônios, e os religiosos da época diziam: esse homem não pode ser de Deus, como é que ele expulsa demônios pelo dedo de Deus? E Jesus disse: olha, se eu sou do diabo, como é que eu, sendo do diabo, expulso o diabo? Não pode, porque Jesus falou que o reino das trevas é organizado. O reino do diabo é organizado, pessoal. O reino das trevas é organizado, não há divisão no inferno. Mas o triste é que às vezes há divisão no meio do povo de Deus. Vou repetir, no inferno não há divisão. Jesus disse, disseram que Jesus não era de Deus. Jesus explicou, se eu não sou de Deus, como é possível eu não ser de Deus e expulsar demônios? Jesus disse, não dá, porque o reino das trevas não se divide, o de um inferno é unido. Então aqui na terra, nós precisamos aprender a andar em unidade. Primeiro porque a Bíblia diz, não tem como andar dois juntos, se não estiver de acordo. Pega o exemplo do casal. Casal, de vez em quando isso acontece. Geralmente na vida do casal, sempre tem aquele ou aquela que é mais linha dura. Às vezes é a esposa, às vezes é o marido. Aquele que é linha dura, qualquer coisa é sempre bravo. É sempre aquele que assume o papel da correção, da disciplina. O outro ou a outra geralmente assume o papel daquele que é o bonzinho. Aquele que passa a mão na cabeça. No mundo espiritual ou no mundo natural isso gera problema. É o casal que não anda junto, é a sociedade que cada um tem uma opinião a respeito de como gerir ou administrar a empresa. Isso não vai dar certo. A Bíblia diz que o reino dividido não fica de pé, pessoal. A Bíblia chega a dizer em Salmo 133, versículos 1, 2, 3 e 4, que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. No versículo 4 do Salmo 133 diz assim, que aqueles que vivem em união, o próprio Deus manda a bênção te alcançar. Aonde você for, a bênção vai atrás de você. Se você andar na unidade, se você se unir, se você andar em união, o casal, marido e mulher, orarem juntos, tomarem decisões juntas, na sociedade, vocês se unirem, olha, vamos fazer assim, assim, assado. Na igreja a mesma coisa. Para quem chegou um pouquinho depois, sou novo pastor aqui da cidade, e eu dizia minhas primeiras palavras, quando você recebe o homem de Deus, na qualidade de homem de Deus, as bênçãos que eu vim trazer fica. Mas se você não recebe o homem de Deus na qualidade de homem de Deus, as bênçãos do meu ministério não vai ficar até você. Mas por que não fica? Porque não houve a unidade. Salmo 133, versos 4. Se andarmos na unidade, o próprio Deus manda a bênção te alcançar. A bênção vai até você. A bênção vai te alcançar. Ela vai te abraçar. Ela vai te envolver e vai ser contigo em nome de Jesus. Amém? Eles se uniram. Tomara que nós também possamos nos unir. E juntos possamos nos unir a Deus. Porque 1 Coríntios 6,17 diz, mas que se alguém se ajuntar ao Senhor,
Você e Deus serão uma só pessoa. E se Deus não perde batalha, eu não perderei, você não perderá. Isso é união, isso é unidade. Então, assim como Judá e Simeão se uniram, nós temos que nos unir. Você tem que se unir a Deus. O casal tem que andar em unidade, em concordância sobre a educação dos filhos. O sócio tem que andar em unidade, em concordância como gerir ou como administrar a empresa e assim por diante. Aonde há bagunça, aonde há discordância, não haverá crescimento. É reino dividido que Jesus falou que não vai ficar de pé. O que fica de pé é a unidade, que possamos andar na unidade. Versos 4. E subiu Judá, eu estou em Juízes, né, gente? Capítulo 1, versos 4. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus, os fariseus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. Verso 5. E acharam a Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram com ele, e feriram os cananeus e os fariseus. 6. Porém Adoni-Bezeque fugiu, e seguiram, e prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Verso 7, que é a nossa lição hoje. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, faziam o quê? Apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém, e aconteceu o quê? Morreu ali. Olha aqui para o pastor que eu vou parar aqui. O que é que nós aprendemos agora? Adoni-Bezeque foi um homem muito mau. Era o inimigo do povo de Deus. Quando ele estava em batalha, quando ele estava em guerra, quando ele ia para a batalha, ele capturava os reis, pegava lá as pessoas, aprisionava, e a primeira coisa que ele fazia era cortar os polegares. Isso aqui, ó. Mas por que ele mandava cortar os polegares? Naquela época, lutava-se com espada. Não era que nem hoje, aperta um botão, o míssil cai lá do outro lado. Não, era com espada. Então, era com as mãos, era com os pés. E se você reparar, uma pessoa sem o dedo polegar, a pessoa até segura. Ó, preste atenção. Mas ela não vai ter firmeza. Ó, qualquer coisa cai. Qualquer coisa é fácil de perder a habilidade. E os dedos dos pés, os polegares, os chamados dedões do pé? Por que ele cortava? Para que a pessoa não tivesse equilíbrio para ficar de pé. Isso significa que quando o Adoni-Bezeque, ele capturava alguém, ele cortava os dedos polegares das mãos, os dedões dos pés. Isso fazia com que os reis, príncipes, homens e mulheres que foram feitos para reinar, para usufruir do melhor desta vida, eles tinham que viver arrastando-se. E por que eles viviam se arrastando? Porque eles já perderam o equilíbrio. Eles já não tinham mais o equilíbrio, ou a habilidade, ou a capacidade, ou a condição de ficar de pé. E eu lhe pergunto, será que Satanás não tem feito ou conseguido fazer isso com muitos de nós? Pessoas que deveriam estar bem hoje, vencendo, feliz, prosperando. Mas alguma coisa aconteceu que mexeu no teu emocional e você perdeu o seu equilíbrio, você já não consegue ficar de pé. Tem gente que vive na chamada depressão e não sai mais. Você caiu. O diabo conseguiu cortar os teus polegares. Você era uma pessoa muito habilidosa. Você era uma pessoa talentosa, talentoso. Mas algo fez você parar. Algo fez você desistir. Algo fez você retroceder. Adoni-Bezeque, ele corta os polegares para que os reis não tivessem mais habilidade para lutar. Não conseguisse mais segurar uma espada com firmeza. E quem sabe o diabo tem feito isso com você. Fez você olhar algo que lhe entristeceu. E nunca mais você confiou em ninguém. Eu costumo ensinar que o cristão não tem derrotas. O cristão tem aprendizado. Por exemplo, alguém aqui algum dia já emprestou o seu nome para ser fiador de alguém e quebrou a cara? Pastor, eu já fiz isso na vida. Faz assim, deixa eu ver. Olha do lado aí, você não está sozinho não, a maioria. Agora eu lhe pergunto, se você já emprestou o seu nome para alguém e se deu mal por causa disso, se alguém lhe procurar hoje, falar, fulana, você não quer ser minha fiadora, meu fiador, estou precisando, deixa eu lhe perguntar, você vai ser fiador de novo? Vai ou não vai? Mas por que não? Porque aprendeu a lição. Então eu costumo dizer que o crente, ele não tem derrotas, ele tem aprendizado. Se eu fiz uma coisa que deu errado, peraí, eu não vou olhar para aquilo como uma derrota, eu vou olhar para aquilo como uma lição. Opa,
já descobri que aquilo eu não devo fazer mais. Mas tem pessoas que perderam a habilidade. O diabo conseguiu fazer você ficar caído, prostrado como eles. Adoni Bezek disse, 70 reis, ele fez isso com 70 reis. Cortou os polegares das mãos e dos pés, e eles, por não conseguir mais ter o equilíbrio de ficar em pé, ter a habilidade ou a força para segurar uma espada, eles agora viviam se arrastando, diz a Bíblia, debaixo da mesa, comendo da migalha. Mas quem eram aqueles, pessoal? Eles eram reis, feitos para sentar à mesa, homens habilidosos, pessoas capacitadas, preparadas para serem bem-sucedidas na vida. Mas eles agora estavam comendo migalhas. E por que comiam migalhas? Simplesmente porque perderam os polegares. Será que você também já não perdeu o seu polegar? Tem pessoas que antes de se converter, você era uma pessoa valente, uma pessoa que não tinha tempo difícil para você. Mas tem gente que quando se converte, com todo o respeito da linguagem, a pessoa fica mole, a pessoa se acovarda. Eu conto uma história, depois com o tempo nós vamos nos conhecer melhor, mas eu conto uma história do meu pai. O meu pai, a minha família toda é de Jesus hoje. Meu pai, minha mãe, minhas irmãs, eu tenho 2 irmãs, são esposas de pastores. Minha família toda serve a Deus, então a minha família hoje tem um tio que é pastor, a família toda na presença de Deus. Mas o meu pai, antes de se converter, há 32 anos atrás, o meu pai foi um macumbeiro. 28 anos servindo aos espíritos. Na cidade que nós vivíamos, ele era o macumbeiro mais conhecido da cidade. Fazia trabalho para um monte de gente, como diz lá na minha terra. Bem, mas um certo dia, aquilo me chamou a atenção. Apareciam umas senhoras muito bem vestidas, aquelas senhoras que quando passava assim uma barata ou coisa semelhante, elas ficavam até com nojo, ai credo, sei lá mais o quê. Porque assim, elas tinham assim um certo repúdio por certos insetos, normal para a maioria das mulheres até hoje. Mas quando o meu pai, incorporado no demônio, incorporado lá no bicho, ele dizia a alguma delas, olha, para arriar o seu trabalho, você vai ter que ir no cemitério, sexta-feira, no dia tal, na hora tal, vai pular. A mulher que tinha medo até de barata ia no cemitério, pessoal. Aquilo me chamava a atenção, eu falei, peraí, ela tem medo de barata, como é que ela vai no cemitério? E ia. Mas por que ela ia? Porque ela queria alcançar alguma coisa de forma errada, mas queria. Vamos dizer daqueles que às vezes vieram de uma religião que tinha que pagar promessas. Tem gente que se veio de uma religião que dizia, olha, se Deus fizer isso com meu filho, eu vou andar daqui até Cruzeiro do Sul. É longe, pessoal? Misericórdia. Então fala uma cidade de perto aí. Daqui até onde? Irá? Inaí? Essa cidade aí. Daqui até lá. Olha, eu vou sair daqui até a cidade, está a 20 quilômetros, vou andar de joelhos. Um exemplo. A pessoa fazia, que ela veio dessa religião, ela teve essa fé, e ela fazia. Aí a pessoa se converte, hoje você é homem de Deus, hoje você é mulher de Deus, e você deveria ser mais valente ainda. O pastor dirá, pessoal, dia tal, vamos ter vigília. Todo mundo dirá, com chuva ou sem chuva eu vou para a igreja. Eu até brinquei com os obreiros ontem, que eu sou paulista de nascimento, mas já estou no norte aqui há alguns anos, né? Manaus, agora aqui com vocês. E me chamou muita atenção que quando eu cheguei no norte do país, falaram assim para mim, pastor, aqui chove em média 6 meses por ano, todo dia chove. Eu acho que eu estou vivendo isso aqui. Cheguei na quinta, choveu, sexta choveu, ontem choveu, hoje está chovendo de novo. Ele disse assim, todo dia chove, pastor. Eu falei, tá bom. Aí eu pensei comigo, se todo dia chove, o povo está acostumado com a chuva, então se chover, o povo vai para a igreja. Pelo menos era o que eu pensava. Mas não podia chover que o povo faltava. Eu falei, tem alguma coisa errada. Aí um dia eu fiz uma pesquisa. Pessoal, quem aqui é nascido aqui? A maioria. Exemplo aqui agora. Quantos de vocês são acrianos, nascidos nessa terra? Deixa eu conhecer. Quase todo mundo, pessoal. Acho quase ninguém de fora aqui. 98% aqui é acriano. Bacana. Mas deixa eu mostrar uma lição para você. Eu não sei como é aqui, que eu ainda não tive tempo de conhecer. Mas se chover, você vem para a igreja ou fica em casa? Cuidado, não mente não. Espera aí. Se chover, você vem para a igreja ou fica em casa? Teoricamente falando, todo mundo dirá, eu vou para a igreja. Mas na prática,
é diferente. O que eu quero mostrar com isso? Você antes de se converter, você pagava promessa. Você fazia tantas outras coisas. Por que agora que você é de Jesus, você não é mais habilidoso? Por que agora que você é de Jesus, você não se esforça mais? Por que agora que você é de Jesus, você não faz mais? Eu conheço um cidadão que antes de ele se converter, ele era da escola de samba. Eu não sei qual o nome que se chama aqui, mas aquela pessoa que rege a escola, que toma conta da escola. Bem, ele era alguém assim. E ele se converteu. E quando ele se converteu, algum tempo depois, nos cultos, ele ficava assim, parado e tal. Eu falei, tem alguma coisa errada com o irmão? Aí eu fui conversando, só não era sambista? Só não... eu era. Mas por que você não faz algo para Deus? Não sei. Quer dizer, tem gente que é assim, pessoal. A pessoa é uma pessoa habilidosa, mas quem sabe você perdeu a sua habilidade. Quem sabe você parou, quem sabe você desistiu. Quem sabe você está como fizeram com os 70 reis. Se arrastando, comendo pior, comendo de migalhas, porque você permitiu que Satanás tirasse a sua habilidade. Não frustre os planos de Deus. Deus te fez para ser grande, Deus te fez para ser rei, Deus te fez para ser sacerdote, Ele te fez para ser homem de Deus. Quando eu cito Apocalipse 5:20, que diz, e Deus nos fez reis e sacerdotes, e eu pergunto, quem quer reinar na vida? Geralmente, no 100% levanta a mão. Mas quando eu pergunto, quem quer ser sacerdote? Nem todo mundo sabe o que é isso. O que é ser sacerdote, pastor? É alguém que vai colocar a sua vida no altar de Deus. Colocar a vida no altar não é subir no palco, não é ser visto ou aplaudido. Colocar a vida no altar é você renunciar, abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Existem pessoas que querem reinar, mas não querem ser sacerdote. Tem gente que quer desfrutar do bom desta vida, mas não se submete, não aceita, não quer, não espera fazer a vontade de Deus. Então cortaram os polegares. Final da história. Adoni-Bezek diz assim, como fizeram comigo, como eu fiz com outros, Deus fez comigo. Você já ouviu o ditado popular? O que se planta, colhe. E mais do que um ditado, é Bíblia Sagrada. O que se planta, colhe. Cuidado se você tem aberto uma cova para alguém. Eclesiastes 10:8 diz, aquele que fizer uma cova, nela vai cair. Cuidado se você tem aberto a cova para alguém, desejado o mal para alguém. Alguém já falou que tudo que você deseja para alguém, isso voltará para a sua vida. E é verdade. Isso é Bíblia. Deus está falando, Adoni-Bezek disse, olha, eu peguei 70 reis, cortei os polegares, já não conseguiam lutar, cortei os dedões, já não conseguiam ficar de pé. Eles falando, já não conseguiu estar de pé. Aí ele terminou dizendo, como eu fiz com eles, o próprio Deus fez comigo. Vamos colocar essa palavra em ação hoje. Qual é a mensagem de hoje? Recapitulando, 1 Tessalonicenses 5:24. Deus te chamou para ser dele. Não perca a sua habilidade. Não perca a sua habilidade. Aquilo que Deus lhe chamou para fazer, faça com toda a tua força. Aquilo que Deus lhe chamou para fazer, faça com todo o vigor, com toda a disposição, porque aquele que lhe chamou, ele é fiel para fazer todas as coisas na tua vida, no nome de Jesus. Amém? Deixa eu perguntar, quem entendeu o recado aqui hoje? Você entendeu o recado? Então vamos aplaudir a Jesus, que ele é bom? Olá amigos, eu sou Denilson Silva, teu amigo de todos os dias, agora aqui no estado do Acre, mais exatamente na cidade de Rio Branco. Deixa eu mandar um abraço a todas as pessoas que me acompanhavam. Eu saí do estado do Amazonas, agora no estado do Acre, para abençoar a tua vida. Você vai estar comigo nas próximas programações e eu tenho a certeza que Deus vai abençoar a tua vida, tá bom? Lembrando que aqui em Rio Branco, a nossa igreja fica na rua Benjamin Constant, 398, a região central da cidade. Vem estar comigo e eu tenho a certeza que a bênção de Deus estará sobre a tua vida. Como eu sempre digo, eu quero, eu posso e eu vou lhe ajudar. Até na igreja.